Sabe aquela busca intensa por liberdade que, no fim das contas, pode acabar virando uma grande prisão? Pois é sobre esse paradoxo que a gente vai conversar hoje. Com base nas ideias do projeto Iluminar, vamos tentar entender a dependência não como uma falha de caráter, sabe? Mas como uma jornada que simplesmente pegou um caminho errado. E o mais importante, como é que se encontra o mapa de volta, usando a consciência como nossa bússola principal. As drogas são, sem dúvida, um dos maiores labirintos do nosso tempo, né? Um problema que prende milhões de pessoas, principalmente os mais jovens. Hoje, com base no material do Projeto Iluminar, a gente vai tentar entender essa jornada e, o que é mais importante, como encontrar a saída. O nosso tema é o caminho da consciência, saindo da prisão das drogas. Olha, hoje em dia, nossos jovens estão navegando num mundo que é um bombardeio de estímulos, de pressões que a gente nem vê. O caminho para a vida adulta, francamente, nunca foi tão complicado. E é por isso que a gente precisa ir além do óbvio, sabe? Descobrir uma ferramenta poderosa para guiar eles no meio desse caos. E essa ferramenta é a consciência. E essa é a nossa grande convicção. A gente simplesmente não pode deixar eles sozinhos. Como educadores, como pais, é nossa responsabilidade dar as ferramentas certas. Porque se a gente deixar, eles ficam à deriva num mundo que, vamos ser sinceros, normaliza o consumo e vende destruição como se fosse alívio. É abandonar o potencial deles. Por que essa porta se abre, afinal? A gente precisa entender isso. A resposta não está na droga em si, sabe? Está na psicologia, no que leva a dar aquele primeiro passo. É algo que começa como uma busca por, sei lá, um alívio, um pouco de liberdade, e que no fim das contas vira a pior das prisões. Olha só essa imagem, ela traduz muito bem o sentimento que muita gente descreve, a confusão interna. É como se o tempo perdesse o sentido, a realidade ficasse toda distorcida e a sensação de estar só no mundo fosse total. É uma representação visual muito forte do que acontece na mente quando a percepção é alterada, sabe? Criando um universo que é só seu e muitas vezes bem solitário. E aqui, a gente chega no coração da coisa toda. Parecem uma fuga, mas são uma prisão. Essa frase resume a essência do problema. A promessa no início é de alívio, né? Uma porta de saída para os problemas. Mas, com o tempo, a pessoa descobre que essa porta, na verdade, dá para uma jaula. Tá, mas como é que essa promessa de fuga se transforma numa armadilha? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos entender as raízes e os mecanismos que podem prender alguém nesse ciclo. E antes de a gente continuar, um ponto super importante. Essa conversa aqui não é para julgar nem para botar medo em ninguém. Pelo contrário, o objetivo é dar poder através do conhecimento. É criar um espaço onde a gente possa entender sem medo, para que as escolhas sejam feitas com mais clareza, protegendo o que a gente tem de mais valioso. Certo. Então, a grande pergunta é, por que alguém começa? O que leva uma pessoa, principalmente na juventude, a dar o primeiro passo nesse caminho? Vamos direto na raiz do problema. Os gatilhos, como a gente pode ver aqui, são quase sempre emocionais ou sociais. Pode ser a pressão do grupo para se encaixar, a dor de um coração partido, o peso das dificuldades da vida, ou até mesmo uma curiosidade que parece super inofensiva. O ponto-chave é o seguinte: raramente é uma decisão isolada. Quase sempre há uma resposta a uma necessidade, a um vazio ou a uma dor interna. Isso nos leva a uma ideia muito, mas muito poderosa, a do buscador equivocado. Em vez de ver a pessoa como alguém com uma falha, a gente pode entender ela como alguém que está, no fundo, procurando alguma coisa, procurando sentido, conexão, respostas. A tragédia é que a ferramenta escolhida para essa busca é justamente a que leva para a direção oposta. Ok, já vimos o porquê de começar. Agora, vamos mudar o foco para o que acontece por dentro. A verdadeira luta não acontece do lado de fora, não. Ela se desenrola na mente. Vamos conhecer o que o material de base chama de eu do vício. Esse aqui é um conceito central. O eu do vício não é a pessoa. É uma parte da psique que ganha vida própria, sabe? Pensa nele como um programinha de computador que começa a rodar sozinho, sequestrando a vontade e usando as próprias emoções e pensamentos da pessoa como combustível para se manter ativo. Ele opera de dentro para fora. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra essa batalha de um jeito brilhante. A pessoa está ali de pé, mas lá embaixo, as mãos representam essa força interna, o tal eu do vício, tentando puxar ela para baixo, de volta para o ciclo. É uma luta constante contra um inimigo que vive dentro da nossa própria cabeça. Então, o ponto crucial é este. Embora a substância seja o gatilho, a verdadeira batalha acontece dentro da mente. É uma luta contra essa fragmentação,
onde uma parte da gente luta contra a outra pelo controle. É como se fosse uma guerra civil psicológica. Se a batalha é interna, a solução também precisa ser. E é aqui que o jogo vira. A saída não é lutar com mais força contra o vício, mas sim ativar uma parte mais elevada de nós mesmos, a nossa consciência. Essa comparação aqui mostra bem a diferença. À esquerda, a mente condicionada é o piloto automático, cheio de reações impulsivas que alimentam o vício. À direita, a consciência ativa, que substitui o piloto automático pela observação e a reação impulsiva pela escolha consciente. É a mudança de ser um passageiro para assumir o comando da própria vida. E essa aqui é uma das frases mais libertadoras de todo o material. A identidade real de uma pessoa não é o vício, não é o impulso. A verdadeira identidade é a consciência. Essa capacidade de observar o impulso, de ver ele surgindo e decidir não seguir. Este é o primeiro passo prático. Apenas observar. Quando o desejo aparece, em vez de reagir automaticamente, a proposta é parar e apenas observar, sem julgar e sem agir. Nesse pequeno espaço que se cria entre o impulso e a reação, é onde o poder pessoal é recuperado. É aí que se retoma o comando. Certo, já entendemos a estratégia, ativar a consciência. Agora, vamos ver quais são as ferramentas para colocar isso em prática. O material nos oferece uma metáfora poderosa, a luz e o fogo interior. A ideia é que o vício prospera no escuro, nos cantos não examinados da nossa mente. A primeira arma é a luz da compreensão. É preciso olhar para o vício, entender como ele funciona, sem medo. Depois de iluminado, ele pode ser eliminado com o que é chamado de fogo interior. No fim das contas, tudo começa com a primeira chama. A transformação real, a verdadeira libertação, não vem de fora. Ela nasce da faísca da autocompreensão, que se torna uma fogueira capaz de purificar e libertar. Sim, a saída existe. E ela não começa com uma força externa, mas com uma decisão interna. Um momento de lucidez, sabe? Uma pequena centelha de consciência que faz a pessoa olhar para dentro e decidir buscar a sua própria força, a sua própria luz. E aqui a gente chega num ponto muito importante. Talvez o maior desafio não seja nem a queda em si, mas a falta de ferramentas para se levantar. A solução, então, não é só parar de usar. É preciso adquirir o conhecimento, as práticas para se reconstruir de dentro para fora. E o caminho proposto é muito prático. Primeiro, a autoobservação, se olhar com honestidade, sem se julgar. Depois, romper com aquele auto-engano que a gente falou, despedaçar a imagem falsa. E, por fim, despertar a consciência. Aquela parte de nós que consegue observar os impulsos sem ser arrastada por ele. E essa é a mensagem central, a mais poderosa de todas. A pessoa não é o impulso que a arrasta. A verdadeira identidade dela é a consciência que tem o poder de observar esse impulso e, finalmente, de escolher não seguir. É a retomada do poder de escolha. Então, a nossa missão é muito clara: desenvolver a consciência humana e social. Porque a gente acredita de verdade que um jovem que se conhece, que entende suas emoções, que sabe que tem o poder de escolher, bom, esse é um jovem que está protegido. Ele está forte e pronto para construir um futuro saudável. E como é que a gente faz isso na prática? Bom, o nosso método é bem direto. Primeiro, informação clara, sem sermão, sem moralismo. É para eles entenderem de verdade o que cada substância faz. Depois, a gente entra com as ferramentas práticas, de autoobservação, para eles aprenderem a olhar para dentro. E isso vai construindo a maturidade emocional para encarar a vida de frente, sem precisar fugir. E o objetivo final, claro, é dar poder a eles. Poder para que façam escolhas conscientes e sejam os arquitetos do próprio futuro. Porque a gente sabe, no fundo a gente sabe que essa luz existe dentro de cada um deles, sem exceção. Às vezes ela só está meio fraca, sabe, ofuscada por toda essa confusão do mundo. O nosso trabalho não é inventar nada, é só ajudar a acender de novo essa chama que já está lá, quietinha, só esperando para brilhar. E essa é uma missão que não é só nossa, é uma missão compartilhada. E as escolas? Bom, as escolas são o lugar perfeito, o terreno mais fértil para a gente plantar essas sementes de consciência. Por isso, o nosso convite hoje é muito direto. Vamos juntos construir um futuro mais consciente para os nossos jovens? Essa é a nossa proposta, um caminho de consciência e de autoconhecimento. Se essa missão faz sentido, se ela ressoa com os valores da instituição de vocês, fica aqui o nosso convite para que se juntem a nós. Vamos iluminar o caminho para a próxima geração, juntos.